Contcast, seu conteúdo número 1 de marketing e gestão na web. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Contcast. E hoje o assunto é inteligência artificial. Vamos falar desse bichinho, dessa tecnologia emergente, desse buzzword, dessa coisa misteriosa que é a inteligência artificial. Você provavelmente já ouviu falar, possivelmente tem uma ideia formada, eu espero que sim. Corremos o risco, né, Cláudio, de termos uma ideia um pouco distorcida, justamente por tanta gente estar falando e pouca gente estar fazendo, e menos pessoas ainda terem um conhecimento mais aprofundado, mas faz parte de uma curva de aprendizado, né? E provavelmente já deve estar mexendo. E se não está mexendo, não está utilizando as inteligências artificiais generativas, eu espero que a partir desse episódio você se provoque, sinta-se inspirado, inspirada para colocar a mão na massa. E conosco, para esse bate-papo hoje, Cláudio Soares. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Conte. É um prazer estar aqui com você. A gente está ensaiando esse podcast já faz aí quase meses, né? Já chegamos a gravar outros podcasts juntos, por parceiros, associações e tal, mas agora, para vir para o Contcast, hoje é o dia. Hoje é o dia. Demorou, mas conseguimos, né? E a gente quer hoje explorar aqui esse tema que eu acho muito fascinante, né? Eu que venho da área criativa, né? Onde a minha formação é mais humana em relação ao uso das tecnologias, né? Eu não sou da área tech, né? O cara que mexe nos bastidores da máquina, né? Eu gosto de entender como o carro, como eu posso usar o carro para correr melhor com ele, ter desempenho. Você não é um mecânico. Não sou mecânico, eu não sei. Mas você é estilo Ayrton Senna. Eu não sei arrumar o pistão. De entender para correr melhor. Exatamente, de entender. E entender daí como tirar o máximo possível ali, pilotando as ferramentas. E é isso que a gente vai desbravar aqui hoje, né? Acho que toda tecnologia tem um pouco disso. Acho que ela tem a missão de, como tecnologia, como ferramental, de simplificar o processo, né, de deixar o processo mais amigável, mais ergonômico, de oferecer uma automação, de oferecer uma produtividade maior. Porém, quem conhece um pouco mais a fundo as engrenagens pode fazer aquele setup mais fino, né, de como tirar um proveito melhor, seja num carro, seja num computador, seja numa inteligência artificial. É por aí? É por aí mesmo. E às vezes é só com um simples texto diferente você muda tudo. Ou seja, não precisa nem molhar a mão, sujar a mão de graxa. Não precisa. Vamos lá. Mas antes disso, Cláudio, se apresenta aqui para a turma e faz aí uma breve introdução de como você entrou no mundo da inteligência artificial ou como a inteligência artificial entrou na sua vida. É, mas por aí mesmo. Eu sou o Cláudio Soares, eu sou sócio lá da BMedia e da Bronx, eu cuido dos projetos digitais nas duas empresas, com os clientes que a gente atua. E na internet eu ensino sobre ferramentas criativas. Então eu já comecei lá atrás ensinando sobre ferramentas criativas, vários tipos de ferramentas. E a inteligência artificial ela veio como uma evolução natural do processo de usar ferramentas para criar melhor. Então é uma coisa que não tinha como... Assim que saiu a primeira versão do ChatGPT, o primeiro dia que eu botei a mão nele, lá no comecinho ainda todo bugado, travava, né, ele não funcionava direito, eu olhei para aquilo e falei, isso aqui veio para ficar. Não a ferramenta em si, mas eu falando, esse formato, essa maneira de você interagir com uma ferramenta que você pede coisas e ela te devolve coisas, cria em cima do que você pede e expande as tuas ideias, expande o teu cérebro e trabalha junto com você. Eu falei, isso aqui é mágico, isso aqui não é modinha. Como muita gente até hoje ainda olha e fala, isso aí vai passar. Não vai passar, gente, isso aqui não tem freio. Esse trem não tem freio. É assim, é bom demais para passar, né? É bom demais para passar. E nem mal começou, né? Sim. Eu estava dando uma entrevista tempo atrás num programa de TV e a entrevistadora perguntou, mas onde será que isso vai parar? Será que temos como voltar atrás? Eu falei para ela, olha, sinceramente, eu não sei onde vai parar. Desconfio que talvez não parem, mas o que eu te provoco é, será que nós queremos voltar atrás? Então, acho que a inteligência artificial é mais ou menos por aí. A gente vai pegando gosto, é uma facilidade, é uma entrega de produtividade. Agora, a gente precisa aprender, a gente precisa experimentar, a gente precisa colocar isso de fato em prática, ter uma opinião crítica, um olhar crítico de como utilizar, não simplesmente usar a ferramenta pela ferramenta.
Acho que a ferramenta ela serve um porquê, ela serve um propósito. E achar que ela vai fazer tudo sem você pensar. Exatamente. Essa é uma fantasia que tem que ser quebrada agora. Né? E é aquela perguntinha clássica, a gente vai deixar ela um pouco mais para o final, né? Nós vamos perder o emprego para as inteligências artificiais? Vai pensando na resposta aí. A resposta e você fica conosco até o final para descobrir o que a gente vai falar a respeito. A resposta ela é quase óbvia, mas as pessoas demoram para entender, né? Mas ela está pulando. A gente vai comentar dela no final aí. Mas vamos lá, Cláudio. Falando um pouquinho do mundo da inteligência artificial, ela não nasceu em 2022, né? Talvez tenha chego para muitas pessoas nessa data, com a popularização da versão aberta, pública, né? Gratuita do ChatGPT, mas é uma tecnologia que data da década de 50. Né? É uma tecnologia antiga que requer muito estudo, muita pesquisa, muita exploração e, naturalmente, leva tempo. Até porque a tecnologia daquele momento era muito limitada, como nós estamos limitados hoje às nossas tecnologias em relação ao que vem no futuro. Né? E ao longo dessas décadas, a inteligência artificial foi evoluindo, o entendimento da humanidade de como aplicá-la mudou bastante. Graças às novas tecnologias, novas plataformas, ferramentas, a gente tem condição hoje de colocar isso num celular embutido porque a gente brinca aqui do brasileiro médio poder brincar e fazer uma piada. Né? Mas antigamente era difícil, era caro, você tinha poucas janelas, um processamento, né, não aderente ao volume de dados requerido ali para você ter uma massa de dados condizente para uma resposta assertiva, né? E muitas vezes você tinha uma janela a cada 3 meses de rodar lá meia hora dentro de um mainframe, alguma coisa. Então você tinha que ter muito cuidado, muita certeza daquilo que você ia rodar com um programa, um algoritmo ou algum teste de inteligência artificial estivesse calibrado para funcionar e tirar resultado. E hoje a gente faz tentativa e erro na tela do computador, do celular e muito mais flexibilidade, né? Então esse histórico que você fez é bem importante a gente passar por ele para entender uma coisa. A grande novidade ela é muito velha, o que está por trás dela, né? A grande novidade é a possibilidade de agora você poder sentar no sofá da sua sala, pegar o seu celular e conversar com robôs. Essa é a grande novidade. Só que por trás disso, desse breve histórico, nós estamos falando de 2 anos, aí, de 2022 para cá, quando explodiu a janela, vamos pegar na timeline a janela mundo do ChatGPT, as IAs já rodavam um monte de coisa na nossa vida invisivelmente. Então as IAs elas ficaram décadas trancadas no laboratório, dos laboratórios elas foram para rodar rotinas invisíveis dentro dos sistemas que operam dentro da nossa vida, as redes sociais, sistemas de busca, sistema de recomendação de conteúdo, a Netflix. Não tem um estagiário lá no Netflix que fica vendo o que você assiste para falar, eu acho que o Conte gosta desse tipo de série, vou mandar mais sugestão para ele. Isso é uma IA. É uma IA que está sendo alimentada com os seus dados ali dinamicamente, então, por isso que a home da Netflix de cada pessoa é diferente. Na mesma família, você vai nas bolinhas lá do perfil, se você vai olhar a home de cada um, você fala, nossa, mas que coisas engraçadas são sugeridas para minha esposa, que para mim nunca chegou. E sabe de uma coisa, Cláudio, para você que está nos ouvindo, nos acompanhando, eu digo que eu tenho pavor de acessar o YouTube sem estar logado. Não dá. É a porta do inferno. Se por um lado a gente está preso dentro da nossa bolha, né, porque o algoritmo, a inteligência artificial, as recomendações vão trazer mais do mesmo que a gente já consome, porque ela entendeu que esse é o nosso perfil, é a nossa preferência. Ao mesmo tempo, quando a gente acessa sem estar logado, ela vai tentar resolver. E ela vai dizer, olha, por esse horário, dessa localidade, né, o que provavelmente você deve estar procurando é o que muita gente também está procurando. E erra feio, né? Às vezes acerta. Então, para mim sempre errou. Mas às vezes o que acontece? A gente não tem o perfil de todo mundo. Mamãe sempre me diz, olha, você não é todo mundo, meu filho. Né? A gente gosta dessa coisa da exclusividade. Sim. Por isso talvez a gente leve mais tempo ali educando o algoritmo do Netflix, dando joinha ou, né, para baixo. Antes era 5 estrelas. Né? Você está alimentando. Você está alimentando. Estou fazendo machine learning de uma forma precária, mas eu estou dizendo, olha, eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Me recomende algo que combine comigo. E quando você não tem isso, ela vai tentar resolver de alguma maneira. Aí então, ela vai por probabilidade nesse país, genérica. Nesse horário, probabilidade. E a gente começa a falar um pouco de estatística. Porque eu costumo dizer, também no sentido, eu gosto de brincar com alguns termos do marketing, né? Que nós marqueteiros, nós damos nomes bonitos e elegantes de tempos em tempos para as mesmas coisas, para torná-los ainda mais atrativos. Mas a inteligência artificial, e me diga, Cláudio, se você concorda com isso, não seria um sistema automatizado de estatística?
onde cada novo input de dados ou cada nova atualização de um dado, ele faz todos aqueles cálculos estatísticos novamente? Essas que a gente está falando, das generativas, elas são basicamente isso. Elas são treinadas com um grande volume de dados, então ela tem o cérebro dela abastecido com bilhões de informações. E isso gera os tokens, né, que ficam lá dentro da programação que ela usa para interagir com as pessoas. Quando a gente pede alguma coisa, ela analisa a nossa entrada, transforma aquilo em tokens para dentro da linguagem que ela entende, e ela vai buscar estatisticamente, através de algoritmos ultra sofisticados, uma matemática, né, quase de outro planeta, para encontrar a melhor resposta para o que você está pedindo dentro do contexto que você direcionou. Então, contexto é uma palavra mágica dentro desse universo das IAs generativas. A gente vai entrar nisso daqui a pouco, porque eu acho que é uma entrega que a gente pode fazer hoje aqui, que é conseguir fazer as pessoas entenderem como que elas podem tirar o máximo das IAs com elementos simples. E um deles é contexto. E no seu dia a dia, que acho que é o mais importante, mais aplicável, mais prático, mais proveitoso. Né? Exatamente. Vou contar um pequeno case aqui de uma empresa que eu passei, que nós tínhamos uma plataforma de inteligência artificial. E um dos segmentos que estava mais avançado, Cláudio, era no setor de educação. E eu sou professor também, então era muito interessante, porque eu conversava com os técnicos, a gente olhava os cases, olhava o que estava fazendo, até para ter um discurso comercial com as universidades. E eu me colocava na figura do professor e falava, poxa, eu tenho esse preconceito, essa preconcepção, e de fato esse aluno não é risco de evasão, aquele outro é. Eu vou te dar um exemplo. Dentro de um sistema acadêmico, você tem notas de alunos por disciplina, por curso, por turmas, né? Dentro de campus, interação com os grupos, frequência, catraca, biblioteca, se está pegando mais ou menos livros emprestados, se está acessando a cantina, se está acessando... Quanto mais informação você alimentar a máquina, mais robusto fica esse sistema, mais preciso ele tende a ser. E o que o modelo estatístico, para todo experimento, para todo processo de pesquisa, ele vai buscar um modelo. No caso de um aluno que evade, que abandona o curso antes do final, ele é um modelo de negação, um modelo que a gente não quer que seja replicável. Né? O aluno que abandona e não vai pagar outras mensalidades é financeiramente desinteressante. O que é interessante? O aluno que vá até o final do curso, conclua o curso, seja por missão de educação, seja por retorno financeiro à instituição. E eu começo a observar que o aluno X, ele tem se comportado de um jeito, e quando que eu tenho um evento que caracteriza isso? Quando ele não renova uma matrícula, ou seja, a falta de um evento também é um evento. Ou quando ele chega na secretaria e pede a transferência, o histórico escolar. Então eu tenho alguns balizadores para etiquetar. Esse caso é um típico abandono uma evasão de aluno. O que ele fez para trás? Eu vou olhar esses dados, estabeleço um modelo com outros alunos que também fizeram o mesmo, e a tendência é que eu tenha uma grande similaridade de algumas variáveis, outras nem tanto. Os padrões ali, né? Os padrões. É. Com base nesse modelo estatístico, o que o sistema faz? Ele vai olhar para todos os demais alunos, dentro do contexto do curso, da disciplina e tal, porque daí cada um tem o seu momento, né? Então, o curso de engenharia, a gente sabe que os 2 primeiros anos é punk, né? O curso de design não é tão punk no começo, mas no final os projetos vão crescendo. E ele começa a cruzar isso e identificar preditivamente, esse aluno aqui tem um score, tem lá 84% de chance de abandonar o curso nos próximos 6 meses. Eu, como professor, a parte do preconceito, vou dizer, mas o Cláudio, o melhor aluno que eu tenho aqui, tira 10 em tudo, frequência super boa, não falta, participa, faz bem os trabalhos, entende muito bem da disciplina, ele não vai abandonar. Quando, na verdade, o Cláudio está achando a faculdade muito fraca, muito simples. Um amigo que estudou o 2º grau inteiro com ele, que era muito mais CDF, muito mais crânio, está fazendo o mesmo curso numa outra instituição de ensino e levando fumo. Pô, se aquele cara que era crânio está tirando 5, 6, pegando dependência lá e eu estou tirando 9, 10 aqui, eu estou numa faculdade que é mais fraca, ou seja, o desafio é menor. E aí ele abandona pelo simples fato de não ter um desafio à altura do seu desempenho. Às vezes até o desempenho bom dele pode ser um indicativo. Exato. Ou seja, de algum perigo à frente. A sua média, a sua nota na disciplina A, ela está a mais de 2 pontos da média da turma. Essa distância, na estatística, a gente chama de distância oblíqua.
Ou seja, se você tiver acima de tantos pontos ou de tantos por cento acima dessa média, significa que para você está muito fácil. E alunos que nesse curso, nessa configuração, nessa disciplina, tem essa nota tão fora do eixo, tendem a abandonar depois, por uma série de comportamentos. Então, esse é o nível de inteligência artificial sistematizada para a estrutura de negócio, para você fazer retenção. Sim. Para quem está ouvindo e quer uma dica de como segurar o aluno do segundo período, coloca para ele lá uma disciplina de quinto, de sexto período, que você vai aumentar a dificuldade. E aí o 9 e 10 começa a ter uma nota menor. Ele aumenta o desafio ali, né? Ele precisa estudar mais, aumentou o desafio, está difícil, ele vai até o final. Mas a inteligência artificial pode conceber muito bem isso. Sim. No exemplo positivo, que todo mundo quer buscar o modelo, é o superconsumidor, aquele consumidor que tem uma alta frequência e um ticket muito alto. Ou seja, o Cláudio vem toda semana aqui na loja, compra R$ 1.500. É um excelente cliente. É isso, quem deve usar muito é a Amazon, Mercado Livre. Agora, sempre ele se comportou assim ou teve um momento de turnaround? Quando ele passou a consumir esse produto, quando ele visitou determinada loja, quando ele teve um atendimento específico, quando ele viveu uma experiência X, ele aumentou a frequência, ele aumentou o ticket médio de cada compra. Né? Então, qual é o modelo para trás para eu poder induzir isso para mais clientes? Sim. É o desafio do Netflix, Cláudio, que o Netflix ele diz o seguinte: se no terceiro episódio desse seriado é o que faz o turnaround e as pessoas mudam o comportamento, em vez de assistir um episódio por mês, passo a assistir 5 episódios por noite, a maratonar, e quantos usuários não chegam ao terceiro episódio? Esse elemento do roteiro precisa estar presente no episódio piloto, no início, para que um número maior de pessoas faça esse comportamento de maratonar. E aí que eles decidem qual série continua, qual que vai ser cancelada. E às vezes, com base em dados. Se você é fã da série, ela vai morrer. Então assista, recomende, né? Funciona para os podcasts. Quando eu gosto, eu assisto... Também. Eu sou, como que é, o binge, né? Eu vou lá e assisto um monte de uma vez. Já assim. acelera. Tento até meia temporada ali. Por exemplo, tem um seriado que eu sei que é bom, já tive N recomendações, e eu não cheguei nesse ponto de virada, que me falaram que é no 5º ou 6º episódio, que é a Dark, uma série alemã, fala de viagem no tempo. É legal. Tal. Eu, com muita força de vontade, assisti repetidamente algumas vezes o primeiro, o segundo, o terceiro episódio. Não passei do 4º. É que chega uma hora que você está perdido, você não sabe mais quem é quem, quando é... Você não sabe mais quando, complexo. Onde, quem... É complexo. Não, mas eu nem cheguei na viagem do tempo ainda. Tá. Só tem os indícios. Mas assim, é complexo, é um roteiro diferente do roteiro americano que a gente está acostumado. Totalmente. Então, assim, não é que é parado, é que as coisas não precisam acontecer no ritmo que outra acontece. estética. Outra estética. Tudo. Mas é bom. Mas o que aconteceu, eu ter que dedicar um esforço para avançar no episódio, eu não cheguei no episódio 5 ou 6, que é onde você, puxa, eu preciso saber mais dessa série. E começa a maratonar. E talvez muitas pessoas não cheguem lá. Então, desse recorte que eu fiz aqui, desse panorama, né, de inteligência artificial, de N aplicações, eu queria que você destacasse e pontuasse para a nossa audiência, Cláudio, o que a gente está vivendo, como a gente está se deparando com as IAs generativas, o que é uma IA generativa em relação a esses modelos e como que a gente interage com elas. Maravilha. As IAs generativas, as que eu carinhosamente chamo de criativas, que eu acho mais humano, quando eu falo IA criativa, a pessoa entende mais fácil do que eu estou falando. Generativa é um termo muito laboratorial, assim, é muito técnico, muito frio, né? Mas é o termo técnico. Mas o termo amigável que eu falo é IA criativa. São sistemas que foram treinados para imitar a maneira como o ser humano pensa, opina e desenvolve coisas do zero. Então, o que elas fazem? Elas recebem as informações que a gente coloca nelas, o prompt, né? A entrada, o seu pedido. Né? O prompt nada mais é que um pedido. O que é um prompt? É um pedido que você faz para um sistema, uma máquina, para te entregar uma coisa específica ou começar a desenvolver algo junto com ela. Se você lembrar, o pessoal que lembra da tela verde, os famosos do DOS, longínquos monitores de fósforo verde. As telas verdes do DOS. Inclusive, o DOS foi uma das coisas que me afastou do mundo da computação. Eu olhava aquilo... Eu sou um cara que vem... A minha origem humana é criativa, né? Então, eu sempre desenhei, sempre fui o cara da educação artística e não das aulas de matemática, né? Eu era o queridinho da professora de educação artística e não das de matemática. Então, eu olhava para aquilo e falava, cara, isso aí não dá para fazer nada, é muito chato, isso aí
O que os caras estão escrevendo aí? Dá um monte de comando lá. Então, eu tinha os comandos eram os prompts, que você tinha que, se você errasse um ponto, um espaço, ele ia te entregar nada. Não ia funcionar, ele ia parar, né? Então, a grande salto que a gente teve, né, do prompt duro, seco, das máquinas de tela verde lá atrás, com o que a gente chama de prompt hoje dentro de um sistema de IA generativa, criativa, como pegando o mais famoso de todos, que é o ChatGPT. Tem vários, tá? O ChatGPT tem só lá no meu Instagram eu recomendo 4 para as pessoas. Aí eu falo daqui a pouco o nome deles, que é legal o pessoal ir atrás e começar a usar. Conhecer, né? Mas vamos pegar em torno do estrelinha do momento, que é o ChatGPT, que ainda é muito bom, tá? Não dá para falar mal dele, não. Você vai abrir a tua conversa como se você estivesse conversando com uma pessoa. Então você já muda a tua mentalidade. Não estou falando com uma máquina, não, estou falando com um cara. Tem um cara do outro lado. Finge que é um cara do outro lado lá. E esse cara vai executar coisas para você. Como é que você passaria para um outro ser humano uma instrução para fazer algo para você que você, como ser humano, entende que ele faria bem? Você não vai chegar lá para ele, me crie uma jarra, se você for fazer uma imagem, né? Ou faça um roteiro. Você não chega assim para nenhuma pessoa. Conte, faz um roteiro aí. Aí vem, mas para que você precisa? Aí vem, então você... Que é onde começa a entrar o contexto. Né? Humanamente você já daria. Você vai chegar aqui, tem uma historinha. Conte, nós estamos aqui fazendo um podcast sobre inteligência artificial e eu quero depois fazer um vídeo bem resumido sobre alguns tópicos que a gente vai abordar nesse podcast, que não vai ser um corte, vai ser um vídeo como se fosse uma propaganda do podcast, como se fosse um teaser, um trailer do podcast. E os temas que nós vamos abordar são esses. Vou pontuar. Nós vamos falar disso, falar de IA generativa, nós vamos falar das tecnologias, vamos falar dos usos, como colocar isso na criação, no dia a dia. Então, o contexto vai crescendo, né? Sim. Aí só que como não é uma pessoa, é um cérebro genérico, eu tenho que direcionar esse cérebro. Lembra que a gente falou que ela recebeu bilhões de parâmetros de informações? Ela não sabe o que eu quero exatamente. Então, a hora que eu dei aqui precisa ir eu dei um contexto, ativando esses elementos. Exatamente. Tem uma outra chavinha que funciona muito bem, que você vai adicionar nessa estrutura, você vai falar assim: eu quero que você seja um roteirista muito experiente em vídeos para o YouTube, vídeos curtos para o YouTube, Instagram e TikTok. Dá um contexto até das plataformas. E você vai pegar essas informações e você vai criar para mim um roteiro que eu preciso que ele seja produzido em até 30 segundos de duração. Ele tem que caber em 30 segundos de duração. Eu não vou usar ninguém falando, eu quero usar uma voz de IA. Vai ser feito com uma locução de IA. Então, eu estou dando contexto, estou dando as limitações de formato, eu estou dizendo o tempo que eu quero que tenha esse roteiro. E aí, você manda fazer. Se você quiser incrementar mais ainda, você pode, nesse seu prompt, colocar a maneira que você quer receber esse roteiro. Eu quero que você me entregue esse roteiro, decupando cada bloquinho de fala, de texto, e já me dê a estimativa de tempo que cada um vai ter. Para eu poder daí já pensar na edição, porque aí eu já olho e fica mais fácil para eu trabalhar com ele. Falar, na cena 2, mude tal termo. E aí, agora você abriu o cérebro da máquina direcionado para o que você quer fazer criativamente. Então, você tirou ela do mundo genérico, do mundo pode tudo, qualquer possibilidade eu vou tentar acertar. Se você der um comando genérico, o que ela vai fazer? Lembra do Exterminador do Futuro? Ele tinha uma missão. Encontrar a Sarah Connor e acabar com ela. E ele ia fazer isso... Por qualquer via. Ele tinha uma missão. Encontrar a Sarah e dar um jeito de tirá-la do planeta Terra. As IAs criativas, elas são meio Exterminador do Futuro. Se você escrever para ela assim, quero café, sem explicar nada, ela vai tentar entender o que você quer fazer com isso, ela vai tentar adivinhar. Vá na cozinha e faça o seu. E ela vai te dar alguma resposta. Se vai ser uma boa resposta ou útil, não sabemos. Então, tem uma grande diferença quando você direciona ela para uma missão muito específica, com um briefing. Um briefing é importante. Briefing é importante, é isso. Porque quando você vai instruir pessoas, você passa um briefing. Você não passa um bilhete. Você é criativo, que tanto reclama daquele cliente que passa uma bola quadrada, que não preenche bem o briefing, né, que passa sem muita especificação, ou depois muda de ideia.
chegou a sua vez de preencher esse briefing para a inteligência artificial poder te auxiliar. Exatamente. E até as informações que, pensando já em dia a dia, né, em pessoal que trabalha com marketing, que faz interface com o cliente, ou o cliente que faz interface com a agência, ou até com a equipe interna, que você precisa desenvolver materiais, você sempre vai ter informações externas que você pode acoplar a esse teu prompt. Né? Então, você está vendo que a gente acabou de transformar aqui uma coisa que parecia misteriosa, complexa, prompt, nossa, tem que saber, tem que ser engenheiro. É que também o pessoal não ajuda, né? Faltou um marketing aí em volta do... Os caras chamaram de engenharia de prompt. Aí você vai procurar o que é a definição de engenharia de prompt, ele fala assim, engenharia de prompt é uma ciência empírica. Empírica? Então não é exata, ela está baseada em muita tentativa e erro, experimental o negócio. Sim. Então não é engenharia. Isso não é engenharia? E sem engenharia também não quero. Tipo, isso aí é difícil. É difícil. Então, o termo que eles colocaram, a engenharia de prompt, complicou muito. Claro que existem coisas muito mais técnicas que você pode fazer. O pessoal que trabalha daí na programação das IAs. Aí é outra história. Aqui a gente está falando das pessoas que vão sentar para pilotar, para usar essas ferramentas. Então, você não vai ter que ser engenheiro. Você tem que ser um bom conversador com pessoas. Se você sabe pedir coisas de maneira prática, objetiva e clara para pessoas, você vai nadar de braçada dentro da Deixa IA. eu te contar uma coisa, Cláudio. Eu faço muita palestra, sou professor e tenho que me apresentar. Eu faço lá, leio o currículo, faço a apresentação, faz isso, faz aquilo, mais formal, mas eu costumo brincar assim, gente, eu também há 5 anos eu treino um sistema de inteligência natural chamado Henrique. E, brincadeiras à parte, conversar com meu filho de 5 anos é a melhor escola para o meu promptez, para a minha linguagem de prompt. Porque quando eu chego em casa, pego ele na escola, eu venho conversando e eu tento sintetizar, simplificar uma frase, converso com ele, ele olha com uma cara assim, não entendeu. Eu falo de novo. Aí ele entende, mas, papai, o que é essa palavra aqui? Ou seja, o HD está vazio. Eu preciso ir criando significado para ele, usando um linguajar, uma linguagem, termos que façam parte do cotidiano. Ele está em treinamento ainda, né? Ele está em treinamento. E a conversa com um chat GPT, ou com qualquer outra ferramenta desse contexto, é isso. Eu preciso ser muito específico no que eu estou falando, eu preciso ser didático, eu preciso falar simples para que ele possa, de fato, entender tudo que eu quero e ser mais preciso na resposta. Sim. Né? Senão ele simplesmente vai tentar, como você falou. Vai tentar adivinhar. Ele vai achar a Sarah Connor de algum lugar, de alguma maneira, vai trazer como resposta. E às vezes é a Sarah errada. Né? E eu costumo dizer, quem pergunta, eu parto do princípio que quem pergunta não sabe. E trouxe a Sarah errada, e ok, porque eu não conheço a Sarah Connor de verdade. Então, e o ChatGPT é convincente. É convincente. E ele vai tentar te convencer de que está trazendo a melhor... Se você não sabe a resposta, ele vai te dar uma resposta convincente e falar, ok, aceito. Né? Por isso que um conceito que eu acho muito importante, todo mundo que está acoplando as IAs na sua vida profissional, é entender que você está somando cérebros. Você não está deixando de usar o seu cérebro para colocar a IA para fazer tudo para você. Pelo contrário. Ao usar a IA, você vai perceber que você vai ter que ficar mais inteligente. E tem até estudos sobre isso, tá? De que ao interagir com chatbots de inteligência artificial, você tem melhoras cognitivas. Por quê? Porque ele te obriga a organizar o teu pensamento antes de querer jogar tudo para ela. Isso é muito didático. Eu, como professor em sala de aula, eu forço os alunos, às vezes são mais tímidos, mais fechados, falo, coloque para fora. Explica, vamos fazer um debate aqui. Eles não gostam muito no início. No final, eles saem adorando. Sim. Daí faz aquelas guerras comerciais, né? Coca e Pepsi, Monster e Red Bull, Microsoft e Apple. Por quê? Porque eles precisam convencer alguém, eles têm que externalizar, fazer uma apresentação de improviso muitas vezes, e eles precisam utilizar o conhecimento que têm, organizar de uma maneira que faça sentido e que seja convincente para o outro. E ao fazer isso, eles fazem a assimilação do conhecimento. Exatamente. É quando você... Isso é uma máxima da pedagogia, né? Quando você ensina algo para alguém, explica algo para alguém, destrincha um assunto para alguém, você aprende muito mais que o alguém. Perfeito. Né? Ninguém aprende mais do que quem está ensinando. Por isso que eu continuo sendo professor. Sim. E esse processo de interação com as máquinas é uma coisa que eu gosto muito de frisar, né? Tudo começa no texto. Tudo. Vai algum dia ser diferente? A gente vai precisar falar com a máquina diferente?
Talvez, mas vai ser uma informação que pode ser transformada em texto. Se ela pode ser transformada em texto, a informação, ali o core da informação, o radical dessa informação é texto. Ou seja, seja ela textual, escrita de verdade, se você vai falar, verbal, né? Mas você tem uma representação desse texto, dessa gramática. Vai ter que entrar com uma linguagem. De como você vai passar essa informação para frente. Até porque é a base desses cérebros, né? Os LLMs, né? Os Large Language Models, né? São máquinas treinadas para emular linguagem natural. Linguagem natural é uma das coisas que está evoluindo mais rápido na interface com as IAs, tanto as de texto como as de imagem e as de vídeo. Sim. Isso é uma coisa bem legal de perceber. Hoje, para você, quando você coloca um prompt de imagem num Midjourney da vida ou um similar, você vai pedir a tua imagem com um descritivo super detalhado, mas é um descritivo que ele é uma instrução, é um texto humano. Sim, é uma conversa, continua sendo uma conversa. É uma conversa. Claro que tem os termos que tem que colocar, né? Eu até treinei as minhas IAs lá para fazer os prompts para mim, porque como tem que ser em inglês, que elas foram treinadas em inglês, então... É a língua nativa. É a língua nativa delas, né? Ela até entende português, mas não sai tão bom quanto. Então eu nem tento. Então o que eu faço? Eu treinei tanto prompts quanto conversas, onde eu monto, eu abasteço a ferramenta com exemplos de como que eu quero que ela me entregue, né? Você dá toda a instrução e aí ela passa automaticamente a fazer para você os prompts do jeito que funciona. Então você só dá a ideia, então cabe ao ser humano dar a ideia. Sim. Ela não vai ficar... Ela pira se você falar assim... Crie para mim tais coisas. Ela vai criar. Ela vai procurar uma sala. Vai, porque a missão dela é te entregar o que você pedir. Mesmo que você peça bem ou peça mal. Claro que se você der uma instrução mais completa de uma cena que você quer que ela crie para você, esse texto ele vai ser moldado para que você obtenha o melhor visual possível na ferramenta que vai gerar. Então, você faz uma ponte, né, entre o texto e a imagem, ser humano e texto no meio. A saída final é a ferramenta que vai gerar a imagem ou o vídeo. E aí você consegue usar essas ferramentas para construir para você. O processo é bem legal, bem divertido. Cara. E claro, sabe que me destaca, assim, quando a gente começa a falar dessa interação humanizada com as máquinas, né? E aí seja por texto, seja por conversa, mas é algo muito mais avançado, muito mais ergonômico, de novo, vou trazer a palavra, né? Do que simplesmente um apertar de botão ou puxar de uma alavanca, né? E quando eu entro no avião, eu sou apaixonado por aviação, né? Eu sempre dou aquela... Sabe aquele olho comprido para dentro da cabine? Né? Agora com filho é mais legal, porque eu tenho o pretexto de levar. Sim, você tem uma desculpa ali. Né? E eu vou junto, né? E aquela infinidade de botão, de liga, desliga, de volume para baixo, para cima. Isso é uma tecnologia da década de 50, 70, né? De você ter painéis muito específicos. Só mudou o design, né? Exatamente. Mas o design muda tudo. Já dizia o Steve Jobs, né? Porque aquele botão liga, desliga, a luz está acesa, está ativo, se não está, o 0 e 1, né? Um botão específico para cada coisa, a telinha para cada coisa. Isso tem mudado ao longo do tempo. Não sei se você viu recentemente, acho que no ano passado, faz um tempinho, quando a SpaceX lançou um novo foguete tripulado, e o painel parecia que você estava num grande Tesla, né? Com grandes painéis digitais, monitores, com o mesmo conceito que a gente usa lá no Photoshop, o menu de contexto que tem no Word, que você está no texto, você pegou a ferramenta de texto, ele traz o contexto para a ferramenta de texto. Você pegou a borracha, ele traz e assim por diante. Né? Ou seja, eu vou olhar o indicador ou eu vou apertar o botão... É dinâmico o negócio, né? É dinâmico, conforme o contexto que eu esteja vivenciando. E aí eu preciso de menos área de comando, porque eu posso sobrepor vários comandos no mesmo espaço. E é um grande salto. Sim, olha quantas camadas você está... escondendo ali, né? Otimizando e trazendo todo o poder da eletrônica e tudo mais. E quando a gente sai desse modelo, ainda de tela, de output e de input visual e mecânico, de apertar, mesmo que eletrônico, né? De apertar um botão aqui na tela do celular, fazer um touch, uma conversa. Assistente A ou assistente B, não vou falar porque às vezes o pessoal está ouvindo em casa e ela se manifesta, né? Mas apague a luz da cozinha, liga a TV no canal tal... você está fazendo uma interação que é muito mais própria de como a gente interage com as outras pessoas. E pensa o quanto ela sempre melhorar ainda, né? Exatamente. Nossa, eu tô louco para que eles botem inteligência na inteligência A. Na A. A gente tem a S, né, que está aí nos celulares há muito mais tempo, acho que é uma das mais antigas. Agora eles botaram o Gemini para substituir o do Android, né? Do Android do Google, né?
Porque, assim, precisa evoluir. A nossa assistente S aí tá, digamos, é a mais fraquinha e é que tem um tempo de casa tão grande. Não, e elas vão dar um salto já, porque tá todo mundo que trazendo. começa a ficar embutido com o novo motor. Não, tá todo mundo trazendo. Tem um negócio que eu sempre falo quando eu tenho a oportunidade de lembrar o pessoal, tem um teclado da Microsoft antigo, que eles deram um upgrade recentemente fenomenal, que é o antigo Microsoft Swift Key, que quem tem... usa o antigo, não vai se lembrar muito dele, mas o novo, eles incorporaram o Copilot dentro do novo. E o Copilot traz o GPT-4 e o DALL-E dentro do teclado do celular. O que faz isso? Presta atenção, porque isso é muito legal. Você tem agora dentro do teu celular, você tem o Copilot com o GPT-4 e o DALL-E, que gera imagens em qualquer aplicativo que você estiver digitando. Então, eu estou lá conversando no WhatsApp, num grupo lá. Ou seja, ele está no teclado. Ele está no teclado. Está no teclado, você não sai dali. Você só muda, abre o menuzinho ali do lado. Me ajude. Gerar a imagem, você dá o prompt dali dentro do teclado, abre uma caixinha de prompt micro, assim, dentro do teclado. E você fala, faça para mim 2 caras numa mesa de um estúdio de podcast com uma tela de TV ao fundo, microfone, luz de estúdio. E eu quero caricatura estilo Disney, que é o que todo mundo adora fazer e fica divertido. E envia ali, conversando com teus amigos no grupo, com a pessoa. Não é o comunicador, não é a rede social, não é o aplicativo que precisa ter embutido inteligência artificial. E sim a aplicação de um teclado, que é nativo do celular, que funciona para Android, que vai te ajudar a fazer iPhone, o input em qualquer uma dessas ferramentas. Em qualquer uma das ferramentas. Então você manda uma imagem ali na conversa, gerada na hora. Assim. Isso me lembra muito um dilema que a gente tinha alguns anos atrás, acho que mais de 10 anos, 15 anos, sobre o carro autônomo, que hoje está em voga de novo e tudo mais, e muito bem resolvido. Hoje tem ainda, obviamente, questões de legislação, de produtividade, de preço, de escala, sustentabilidade, mas há 15, sei lá, talvez 20 anos atrás, a grande dúvida era como que o carro vai andar sem uma via inteligente, sem um sensor na via para guiar esse carro autônomo. E de quem é a responsabilidade? A via é federal, é estadual, é municipal, mas a rua pequenininha no bairro também vai ter que ter sensor. O custo de colocar sensor por tudo isso. E dentro daquele gráfico do hiperciclo do Gartner, né, saiu onde está a inteligência artificial hoje, naquele momento de grande excitação, no ápice da euforia, caiu no vale da desilusão, porque, poxa, não vai ter esse sensor na via. A indústria entendeu isso, resolveu por conta própria, ele volta magicamente anos depois, né, para buscar atingir um platô, dizendo, eu sou autônomo por conta própria, eu não preciso de uma via inteligente. Porque agora eu vejo o que está acontecendo na via. A visão computacional, os sensores do carro dão condição de ele ser autônomo. Ele enxerga mais que a gente, porque ele tem vários olhos, né? Exatamente. É muito mais eficiente que um ser humano. Ou seja, o que antes era um problema foi o grande estopim para uma solução de fato mais autônoma. É que os caras estavam presos no paradigma do trem, né? Exatamente. Eu preciso do trilho. Eu quero um trem digital. E olha que interessante, vai pegar lá De Volta para o Futuro 3, né? Que eles usam um trem e o trem voa. Né? No final do 1, que é o começo do 2, aí é muito bem encadeado. Mas, doutor, para onde que a gente vai e tal? E a estrada? Tem estrada nessa época? Para onde a gente vai? A gente não precisa de estrada. Ou seja, o DeLorean aprendeu a voar para poder chegar na velocidade. Né? E assim o carro autônomo aprendeu a enxergar para poder se dirigir como as pessoas, melhor que as pessoas. E a inteligência artificial talvez esteja muito mais, faça muito mais sentido em alguns instrumentos do que cada aplicação está embarcada, está compatível, tem uma API, que é um caminho. Né? E que a gente vai ver muita coisa acontecendo e já está acontecendo nesse sentido. Mas talvez o meu celular, tendo o aplicativo que roda nele, não precisa ter. Esse é o pulo do gato. Isso vai abrir muita possibilidade aí, cara. É um universo infinito, né? Por isso que quando a gente fala assim, mas a brincadeira está só começando, é porque está só começando, gente. Está só começando. Mas por que isso explodiu tão rápido 2022 para cá, Cláudio? A explicação, na minha visão, é muito simples. A gente tirou do porão, né, a IA, e criou uma janelinha virada para a rua, para falar com quem passasse na frente dela. Que é acessível. A janelinha de texto. Tornou a interface acessível. Porque você só precisa ter uma linha de texto, igual todo mundo está acostumado a usar no WhatsApp, desde lá dos tempos do Messenger, ICQ. Então, é uma coisa que já está na nossa cultura de conversar digitalmente entre A e B. Aí eu coloquei essa mesma interface e falei, tá, e se
eu colocar uma janelinha aqui para a pessoa falar com o robô. Diz que tem umas lendas aí, né, que eu não consegui checar essa informação, mas diz que dentro da equipe da OpenAI tinha uma descrença muito grande de que quem que ia querer conversar com um robô? Uhum. Hoje a gente dá risada, né? Quem que ia querer conversar com um robô, né? É a mesma visão dos caras da IBM lá atrás, né? Quem que vai querer ter computador em casa, tanto assim? Exatamente. Paga aí $25 por licença. E é um excelente ponto para a gente traçar um paralelo aqui dessa popularização da tecnologia, né? Para quem não conhece, vale aí a referência e buscar na internet. O grande salto da Microsoft foi embutir, ainda na época do MS-DOS, do prompt, né? Da tela Tem um escura filme ali. legal para isso aí. Piratas do Vale Piratas do Silício. do Vale do Silício. Excelente filme. É excelente, né? É quase um documentário. É um Assim. documentário do caricato, Steve Jobs, né? da Apple, da Microsoft ali, né? E como eles estavam construindo isso. E aí, puxa, o segredo o dinheiro está no hardware, então paga $25 aqui na licença e leva o sistema operacional. E mesmo o DOS, ele ainda era um programa para quem sabia usar computador. Ele tinha um nicho de usuários. Você dá aqueles comandos para fazer tudo via comando de texto, você sabia o que tinha que fazer. Era um nicho de Se seres você não humanos. soubesse, ele simplesmente não funcionava, como você bem falou. E anos depois, quando a Microsoft coloca no mercado o Windows, muda tudo. Por quê? Porque tornou uma interface gráfica. Eu não sei o que fazer, mas eu posso fuçar, eu posso experimentar. E aprender com o acerto e com o erro. E ficou muito mais atrativo, mesmo para quem não era grande, né, profundo conhecedor, programador ali de computadores. O Steve Jobs ficou muito chateado porque copiou. Porque foi meio simultâneo, né? Quando eles lançaram da Apple, a Microsoft... E é uma questão de contrato, porque a Microsoft ajudou a desenvolver o da Apple, né? E aí eles tinham prazo depois de mercado, uma proteção de mercado para lançar depois, só que valia a data da assinatura do contrato. E eles tinham menos escrúpulos e menos a Microsoft atrasou o projeto da Apple, né? Então lançou muito próximo. E foi aquela briga que nos filmes da biografia do Steve Jobs está presente, mas que poucos mostram a visita do Steve Jobs, do time da Apple, ao Palo Alto Research da Xerox, alguns anos atrás. Né? Que ele olhou e falou, opa, isso pode ser legal. E quem inventou a interface gráfica de computador, gente, foi a Xerox. Não, o mouse e Apple, tudo. Era tudo mouse, deles. Né? Só que por falta de cultura não levou isso a cabo, não levou à frente. Eles não tinham aplicação prática comercial para isso. Ou seja, o que hoje a gente conhece como Vale do Silício foi o motor para criar uma interface gráfica que anos depois, através da Microsoft, se popularizou no mundo e eles não tiveram essa visão. Ou seja, se você ainda está pensando que inteligência artificial não é para você, não dá futuro, talvez você esteja se comportando como a gestão da Xerox lá atrás. Não sei para que serve isso. Gente, serve muito. Assim. Hoje de manhã, checando os comentários lá no Instagram, um seguidor olhou e falou assim, tá, mas o que eu vou fazer com esse monte? Porque eu sempre boto um monte de imagem maluca, né? Eu gero imagens malucas, né? Assim, alienígenas, não sei o quê. Vamos fazer um momento merchan aqui. Qual que é o teu Instagram, Cláudio? claudiosoares.creator. E eu recomendo você seguir agora. Aproveita que você está aí ouvindo esse podcast, acompanha, porque tem muito conteúdo bacana. Tem ali, primeiro, tem essas imagens malucas, tem né? as imagens malucas. Tem uma lista de IAs que eu deixo lá aberta para todo mundo acessar. São IAs que eu testei, tá? Não é uma lista assim que eu juntei aleatoriamente e fui colocando lá. Tudo que está na lista eu testei, validei como ferramentas legais que servem para várias funções, imagem, texto, áudio, vídeo. Está lá na lista. É só pedir lá que você recebe. E eu digo ainda, né? Vale como um excelente curso de inteligência artificial, seja ela de vídeo, de imagem, porque se você pegar... Sabe aquela sentada no sofá de 40 minutos que você fica não fazendo nada, zapeando? Usa 20 desses 40 minutos no perfil do Cláudio, que você vai ter uma baita de uma aula de inteligência Alguma coisa artificial. vai aprender. É um conteúdo muito didático, muito passo a passo, muita dica do que fazer. É para humanos. Eu falo para humanos. Eu não falo para o pessoal que é da área. Porque como eu não sou da área tech, eu sou da área humana. Meu background todo é humano, eu venho da criação, eu fiz arquitetura. Né? É o usuário do Windows, é o usuário que aprendeu a usar o computador, eu sou o cara que ele se tornou amigável através de uma interface gráfica. Eu sou o cara que usa a ferramenta e eu enxergo como que dá para usar no dia a dia e é isso que eu traduzo para as pessoas. Como é que você coloca isso no seu dia a dia. Sabe como eu gosto de usar? Eu uso muito o GPT ainda, né? Então já fui um pouquinho nos outros, mas o GPT me cativou. Sim, não, ele é o que eu mais uso também. E ele me atende muito bem. Eu ainda estou na versão free. Dentro do que eu uso, ele me atende. Tenho curiosidade de usar alguns Agora deu um upgrade do boa na versão free, hein? Né?
mas eu uso muito ele para criar comigo. Não criar o texto, não criar o produto final. Criar bases. Mas criar ideia. É. Co-criar. Me dê 10 alternativas de como começar essa conversa. Sim. Me dê 5 passos para fazer alguma coisa. Obviamente que eu conhecendo o contexto, tendo uma certa experiência, eu pego o item 1 e 2, isso aqui é besteira, isso aqui não serve, não se aplica. O 3, putz, eu não preciso de um GPT para chegar nessa Você vai solução, editar, é muito né? básico. Você não vai pegar e copiar e Agora, colar. o 4, o item 4, Cláudio, cara, eu levaria acho que umas 2 semanas para pensar Eu nisso. não tinha pensado nisso. Em frações de segundo, ele vasculhou a internet, trouxe da sua base de dados um insight para eu poder aprofundar e poder utilizar. Então, para você pensar maneiras de como fazer alguma coisa, ao meu ponto de vista, é mais interessante do que você perguntar para ele o que é alguma coisa. Até porque se você não sabe, ele vai ser convincente Ele na vai te enganar. resposta. Vai te enganar. E você vai aceitar. Um comando que é muito útil, eu uso bastante, eu uso mais no Gemini, tá? Porque o Gemini, como ele é filho do Google, eu sei que ele tem privilégios na internet. Então, eu confio mais nas coisas que ele vai atrás. Eu chego e peço para ele me ensinar alguma coisa. Me ensine tal assunto. Às vezes eu tô com pressa, não tô com tempo de ir lá, entrar no Google, procurar e ver vídeo. Eu quero, me dê só um resumo rápido para eu entender do que é esse, o que se trata. É um método X lá de alguma coisa que é fora da minha área de domínio, mas eu fiquei curioso, quero saber. Me ensine tal coisa. Ele me traz um tutorial em texto. Esse conceito é isso, serve para isso, você pode aplicar assim. Tal. Ele já traz uma aula. Excelente. E está aí, de graça para todo mundo, gente. Gemini, tanto de graça quanto o ChatGPT. Agora o ChatGPT você não precisa nem logar mais, se você não quiser. Você quer fazer só uma consulta rápida. Os caras não são bobos, né? Atualizaram agora, botaram lá o GPT-4o, que é o Omni, como que é? Omnimodal, né? Que é, eles juntaram todas as funções numa só, né? E liberaram para... Tem um limite de conversas por dia que você pode usar, né? Por isso que tem um botãozinho lá que você pode trocar de modelo. É legal, dependendo da tarefa que você vai fazer, que você não precisa gastar os créditos dos 4, que são 10. Eu não consegui descobrir se são 10 por dia ou se são 10 numa janela de horas. Entendi. 10 a cada X horas. E ele vai renovando. Então, eu estou assumindo que são 10 por dia, por enquanto. Mas faz sentido. Dependendo do Bing, por exemplo. Dependendo do projeto que vai fazer, 10 resolve a vida de 90% das pessoas. Tá? Mas o 3.5 resolve muita coisa, mais rápido até, muito rápido, e sem gastar os teus créditos do e aí grátis. Você pode fazer o combo, que é você usar o gratuito, o normal, o básico, para otimizar o que usar na versão limitada. Sim. Eu estava hoje de manhã, antes de vir para cá, no evento da IBM sobre computação quântica. E pensa, não é o tema aqui, mas a computação quântica no sentido de robustez, de você trazer N, ou seja, todas as alternativas de resultado possível simultaneamente. Não necessariamente ele é mais rápido, mas ele traz uma infinidade de soluções de resultados no tempo de processamento de um resultado de um computador clássico comum. Né? Isso para segurança, para quebra de criptografia é um problema futuro que a gente vai ter que enfrentar. Né? Agora, isso vai dar um poder computacional ainda mais para as inteligências artificiais criativas, usando o seu termo, que é fantástico. Agora, até chegar lá, o que eles estão fazendo? A própria IBM diz, a gente está usando o Watson, que é a nossa plataforma de inteligência artificial, para nos ajudar a escrever os algoritmos para a construção dos circuitos do computador quântico, ou seja, a curva de poder computacional dos quantos bits, né, os qubits ali, está aumentando muito rápido. Por quê? Porque a inteligência artificial está ajudando a desenvolver o melhor caminho, como otimizar isso. E isso ou seja, no dia a funciona dia depois, um vai ajudar o outro, né? Sim. Então, assim, é você fazer o combo. Isso, puxando para a vida real nossa do dia a dia, é a mesma coisa. Você vai usar a IA para potencializar o que você já sabe, os caminhos que você conhece. Para aprender coisa nova. E para aprender coisa nova. Para aprender coisa nova é fantástico. Nossa, o Gemini é muito bom. Mas eu já sei sobre isso, eu não vou usar o ChatGPT. Usa, vai ser fantástico. Você conversar com ele o que você sabe. É melhor ainda. Porque ele pode te ajudar a expandir coisas. Então, os usos são, eu brinco, né, são infinitos. No dia a dia prático, assim. Então, a gente lá na agência, a gente usa IA de imagem, IA de vídeo, né, as IAs de texto, eu uso muito para montar proposta, por exemplo. Eu recebo o briefing, o pedido do que o cliente projeto, e eu jogo para a IA e começo a bater bola com ela.
Mas lista para mim 10 dúvidas que vão afetar a produção desse material. Estime para mim um cronograma Para dar conta de fazer isso. de produção, para dar conta de entregar isso. Eu quero entender o prazo que ela estima versus o prazo que o cliente... Tem um bicho aqui. Versus o prazo que o cliente deseja. E aí eu boto isso na mesa, e às vezes você consegue levar essa estimativa até para discutir a viabilidade de um prazo de execução. Pegando esse teu exemplo de fazer uma proposta, de estabelecer um cronograma, vamos retomar aquela perguntinha que a gente guardou no bolso lá no começo. Estamos sujeitos a perder o nosso emprego para as inteligências artificiais? Não. Mas a resposta já virou clichê na internet. Mas a chance de perder para alguém que usa as inteligências artificiais é muito grande. É muito grande, cara. Porque o que acontece? Eu que uso, se uma pessoa chega para trabalhar comigo e ela fala que usa também, eu já vou olhar diferente, não só porque ela fala que usa, porque eu sei o benefício que isso traz. Eu sei a quantidade de... É como se você criasse multiversos de produtividade em volta de você. Sim. Então, cada janela que você abre ali... Eu trabalho, por exemplo, com 4 IAs de texto ao mesmo tempo, em paralelo. ChatGPT, às vezes eu abro uma quinta que eu abro um outro... Quantos monitores, só por curiosidade? É que o monitor é grande. Não é desse tamanho, mas ele é grande. São várias janelas ali. E então, eu trabalho com o ChatGPT, que é o que todo mundo conhece, excelente, é o que eu mais uso no dia a dia. Eu trabalho com o Gemini, que é o segundo que eu mais uso, é onde eu faço muita consulta, O Gemini, ele tem... Às vezes ele engasga, tá? Mas ele tem uma coisa que é muito legal, que você cola um link de um vídeo do YouTube para ele e fala, resuma para mim. Isso é fantástico, né? Ou seja, produtividade na prática, na ponta do dedo, né? Em vez de você assistir um vídeo de 1h30, o resumo. O resumo. Não é que você não vai assistir o vídeo de 1h30, mas será que esse vídeo de 1h30 tem um conteúdo que você está buscando? Mas às vezes, exato. Imagina você ter que assistir para falar, não era isso que eu queria. Como é que a gente faz procura, né? Busca por conhecimento científico? A gente vai nas grandes plataformas, nos arcabouços de artigos científicos. Primeira coisa que a gente faz, eu vou ler o resumo do que se trata esse assunto. Agora eu vou ver a introdução, como que ele está prometendo aquilo, o que ele pretende fazer. Antes de ler o miolo, que é onde está todo o detalhe, eu vou para a conclusão. Qual foi o resultado? Ele conseguiu comprovar a hipótese? Não conseguiu? Qual que é a limitação do estudo? E qual que é a provocação para o estudo seguinte? Cara, isso é interessante demais. O que eu vou fazer? Agora eu vou me debruçar naquelas 30 páginas científicas do miolo, que é onde foi feito o estudo. Porque se ele não é próximo, eu vou para o seguinte. Isso gera produtividade, gera maior performance, gera maior assertividade. E digamos, a grande moeda de troca entre profissionais e empresas. Empresas querem profissionais que entreguem mais, que façam mais, que gerem mais resultado, que sejam assertivos. E você está imbuído, está municiado de inteligências artificiais como ferramentas para fazer isso, vai valorizar seu passe. Não, e multiplica o teu tempo, né? Absurdamente. Tem extensões do... Pessoal que gosta de extensões do Chrome, eu coleciono várias, o meu Chrome até dá umas pipocadas. O meu Chrome de vez em quando dá até arregala o olho. Mais uma! Não. Eu tenho que lá desativar algumas que dão umas engasgadas. Tem duas, na verdade, que vale a pena vocês testarem. Uma delas chama Note GPT. Você instala, é um símbolozinho azul, assim, parecido com o da OpenAI, chama Note GPT. Instala essa aqui. E a outra é o Keyword Everywhere. Também é muito boa. Mas se você pegar só o Note GPT, já vai resolver muito a vida. Já dá um bom caminho. Porque o que ele faz? Quando você está dentro do YouTube assistindo um vídeo, ele automaticamente resume o vídeo ali embaixo do lado para você. Já vai trazendo. Já faz a transcrição do vídeo. E o resumo, se você apertar resumir, você pode ter a transcrição do vídeo e o resumo do vídeo. Aonde que isso é útil no dia a dia? Se você trabalha com construção de qualquer tipo de conteúdo, você já acendeu a luzinha, tipo, opa, isso é muito útil. Por quê? Sim. Você vai pegar essa transcrição, joga numa IA, fala, pegue essas ideias aqui e transforme isso aqui. Eu quero um post de blog com esse tema, eu quero um carrossel para o Instagram, eu quero um roteiro de vídeo curto para eu gravar, eu vou falar ou eu vou gerar a partir de um clique. Copia, cola. Automação. Né? Mas ainda para pilotar tudo isso, você precisa saber do que se trata. Acho que o fator humano ele está muito mais gerencial e eu costumo dizer, eu sou um dos que estou torcendo, né? Tô esperando que a inteligência artificial me substitua em várias funções para que a gente possa ser mais estratégico, para que eu possa entregar mais valor em níveis superiores de trabalho, porque independente do que você, do que o ouvinte realiza, a gente ainda faz muito trabalho operacional.
muito Faz, trabalho faz. repetitivo. E aí uma automação, um robozinho, uma IA, pode nos ajudar muito nisso. E coisa repetitiva, você consegue criar um mini agente, um GPT customizado, Um RPA e ele vai dar um que jeito. ensina para ele e fala, isso aqui, a rotina é essa, sempre que eu pedir isso, eu quero que você me entregue assim, assim, assado. Se é uma coisa que se repete, tipo construção de contrato para advogado. Perfeito. O cara ele faz um template inteligente, ele só dá as variáveis, o assunto e pede pro... Depois, é claro, ele vai ter que revisar, né? Você não vai... Cláudio, estamos chegando no final, precisamos encerrar. Se deixar, a gente vai 5 horas falando. Vocês aí, me desculpe, a gente vai parar de O gravar daqui assunto a pouco. Eu e o Cláudio, a gente vai continuar conversando aqui por mais um tempo, porque nós dois somos grandes entusiastas, né? Ele um pouco mais técnico, um pouco mais aprofundado do que eu e acaba sendo o meu amigo nerd, para quem muitas vezes eu peço ajuda, né? Preciso disso, que você me... E ele me dá um prazer ajudar. ferramentas, né? Então, gente, sigam ele no Instagram, é uma aula de inteligência artificial, mesmo para que você não veja a aplicação imediata no seu dia a dia, acompanha. Vai pegando os vídeos ali que vai dando insight do que você pode fazer. Cláudio, um recado final para quem está nos acompanhando. Eu acho que o grande recado que a gente tem que sair daqui hoje é por que eu não estou usando ainda? Comece. Por que eu não estou usando ainda? Peraí, né? Não tem saída, gente. Não tem saída. Elas estão aí para ajudar a gente e quem for curioso, quem for dedicado a aprender a conversar com esses bichinhos vai se dar bem. Não tem erro. Talvez a primeira pergunta para usar pela primeira vez o ChatGPT é se apresentar para ele, criar esse contexto, mostrar para ele quem você é, as suas dúvidas e como ele pode te ajudar no dia a dia, ou seja, como eu uso você para as minhas rotinas diárias A, B, C, D. Vai abrir um leque. Ele vai criar com você as condições para melhor utilizar. E não tenha medo, não tenha medo. Não tem. Seja curioso. Seja curioso. Acho que essa é a grande pitada, né? Seja curioso. Muito obrigado por ficar até o final. Essa conversa continua lá no Instagram do Cláudio. Tem muito conteúdo bacana. Repete de novo, CláudioSoares.creator ou creator. né? E ali a portas abertas para muita inteligência artificial. Cláudio, Divirtam-se. espero te receber aqui novamente, porque o assunto é vasto, é profundo vasto. e acho que a gente pode fazer um repeteco daqui a algum tempo. Podemos fazer uns subtemas aí, tem muita coisa Pra gente que abre. focar um pouquinho mais, né? E obrigado mais uma vez. Esse foi o Contecast, seu conteúdo número 1 de marketing, marketing e gestão na web. Contecast, seu conteúdo número 1 de marketing e gestão na web.